a gente vai entender um pouquinho mais, né, como é que se aplica aquilo que a gente conversou na semana passada, sobre transferência de massa, né, como é que ela acontecia, qual era o potencial, né, então a gente viu que as substâncias, elas se movimentam, né, uma dentro da outra, por exemplo, né, então eu posso ter um gás se movimentando, por exemplo, dentro de um sólido, né, a gente pode ter, por exemplo, carbono ou um sólido se movimentando dentro de outro sólido, né, como carbono se movimentando dentro de uma matriz de ferro, né, por exemplo, num processo de cementação, algumas situações também de líquido, né, se movimentando através de sólidos, ou uma substância se movimentando dentro de um líquido, né, e que toda essa movimentação por difusão, ela acontece devido a um potencial. E esse potencial, né, ele é basicamente a diferença de concentração. E essa diferença de concentração nos causa um desequilíbrio no sistema, né, vai ter um potencial químico para que aquela substância se difunda no meio, para que dê um equilíbrio de concentrações, para que todo aquele meio tenha a concentração homogênea, né? E então, isso é bem interessante a gente, agora, né, na aula de hoje, a gente entender em que situações esses processos são importantes dentro da parte de bioprocessos, né, que vocês vão ver, e em que momentos, né, a gente vai aplicar para vocês conseguirem dar uma prévia, né, digamos assim, dar uma boa introdução do que vocês vão precisar utilizar nas disciplinas de bioreatores e operações unitárias 2, tá? Que esse conteúdo ele é bem importante para essas duas disciplinas, certo? Então, assim, dentro dessa questão da difusão que a gente viu, né, que acontece devido à diferença de concentração, que é uma movimentação, né, que quando passa de uma fase para outra, né, um movimento de um ponto a outro é uma questão de superfície, né, uma questão de área, né, então quanto maior a área de contato, maior a quantidade transferida, então a gente viu que a própria unidade, né, do fluxo, até tinha colocado aqui, acabei tirando, a própria unidade do fluxo de massa, né, ele vai ser, por exemplo, quilos por segundo metro quadrado, ou seja, vai se transferir através de um determinado ponto que tu está analisando, tantos quilos daquela substância por metro quadrado de área de superfície de contato por segundo, né? Então, é uma unidade de transferência, né? De movimentação de massa, tá? E nos bioprocessos, em que situações eles vão acontecer? Então, a gente vai ter várias situações em que a gente vai ver difusão acontecendo, né? Difusão de líquidos acontecendo em sólidos, difusão entre gás e líquido, né? Então, entre duas fases, uma gás e uma líquido, difusão sólido-sólido, né? Ou difusão também gás-sólido, né? Então, todos esses processos, eles podem estar acontecendo em diferentes situações, né? Dentro dos bioprocessos, ou até mesmo a gente pode ter situações em que eles estão acontecendo todos juntos, né? Ou seja, um determinado processo pode depender de todos esses meios de difusão ao mesmo tempo. Tá? Então, isso é bem interessante, porque a gente vai ter que analisar como é que uma substância se difunde nesses diferentes meios. Tá? Então, aqui tem os perfis, né? Como é que funciona, tá? Então, se eu tiver um processo, por exemplo, acontecendo de difusão entre um meio sólido e um meio líquido, tá? Então, imaginem que a gente vai ter uma substância A, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um reator heterogêneo, tá? O que é um reator heterogêneo? Isso, claro, vocês vão desenvolver melhor em engenharia das reações e bioreatores, né? Um reator heterogêneo é um reator em que tu tem o teu substrato, né? Tá na fase líquida, ou seja, eu posso ter uma solução de sacarose, e vamos supor que eu tenho uma enzima que quebra a sacarose, que ela tá lá dentro de um sólido, né? Que sólido é esse? Esse sólido pode ser uma bolinha de gel. Então, por exemplo, uma enzima imobilizada numa bolinha de gel, tá? De agarose. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a bolinha, que é um sólido, e tenho o meio líquido, que é a solução de sacarose, tá? A sacarose, ela tá distribuída dentro da solução, tá? Mas a reação só vai acontecer, ela não vai acontecer no meio líquido, a reação não vai ter como acontecer, por quê? Porque o sólido não está em contato com a sacarose dentro do meio líquido. O sólido está preso dentro da bolinha. Então, aonde que a reação química vai acontecer? Onde é que a reação enzimática, na realidade, né, vai acontecer, tá? Somente dentro da bolinha. Ou seja, a sacarose, ela vai ter que migrar por dentro do meio líquido, tá?
vai ter que chegar até a superfície do sólido, e nessa superfície do sólido, ele vai ter, a sacarose tem que penetrar no sólido, ela vai ter que se difundir para dentro do sólido, até alcançar a enzima, tá? E quando ela alcançar a enzima, aí acontece a reação. A sacarose não existe mais, existem os produtos dela, e aí o que vai acontecer, né? Os produtos vão ficar parados ali? Não, os produtos vão migrar também por difusão para fora da bolinha, e chegando na superfície da bolinha, vão migrar por difusão para o meio líquido. Então, esse é um processo clássico em que a gente enxerga um processo de difusão entre líquido e sólido, tá? Tu tem uma substância, que no caso ali é a sacarose, que está fazendo essa migração, né? Está fazendo essa movimentação. E por que essa movimentação ela acontece, tá? Porque no meio líquido eu tenho uma alta concentração de sacarose, e lá dentro do sólido eu não tenho sacarose. Então, o que é? É diferença de concentração, né? Então, por que a sacarose? A sacarose não é uma entidade com vida, não é um bichinho que tem vontade própria e vai lá e resolve entrar dentro do sólido, não. Ela só vai migrar, o processo de difusão só vai acontecer porque existe uma diferença de concentração. Então, dentro do sólido a concentração é baixa e no meio líquido a concentração é alta, tá? Só que aí o que acontece? Se eu tivesse uma bolinha de sacarose sem enzima, uma bolinha de agarose sem enzima, a sacarose também ia entrar por dentro da bolinha? Sim, ela também iria, até que ela chegasse num estágio de equilíbrio, onde a concentração da sacarose dentro do sólido está em equilíbrio, né, com a subsolução de sacarose. Aí o que ia acontecer? A difusão ia parar de acontecer, aquela concentração estável está ali, e ela vai ser, ela não vai ser a mesma concentração, porque o equilíbrio sólido líquido ela vai ter uma diferença, digamos assim, sacarose em sólido, né, no agarose. E no líquido ela tem concentrações diferentes de estabilidade, né, de concentração de equilíbrio. Então, de repente, na bolinha a concentração vai ser menor do que no líquido, mas ela é estável, né? Então, quando essa migração acontece, ela alcança esse equilíbrio e para, tá? Só que se dentro dessa bolinha, tá, tem enzima, a enzima vai fazer o quê? Ao encontrar a sacarose, né, em contato com a sacarose, ela vai quebrar e vai transformar em produto. Então, aquela sacarose que chegou ali dentro já não existe mais. Então, o perfil de... O que acontece, né? Aquela potencial para que a sacarose continue entrando da bolinha, ela continua existindo. Por quê? Porque ela entrou, só que lá dentro ela foi consumida, então a sacarose não existe mais. Então, outra sacarose vai continuar vindo, continua em movimento, buscando esse equilíbrio. Só que esse equilíbrio nunca é alcançado, porque ao chegar dentro da bolinha de agarose, né, da bolinha de gel, a sacarose encontra a enzima e quebra. Aí não tem mais sacarose, tá? Ela virou produto. E aí a gente vai pensar assim, tá, mas por que o produto vai migrar de volta para fora da bolinha, né? Por exemplo, por quê? Porque lá dentro, quando a enzima encontrou a sacarose e fez a quebra, tá? Eu não tenho mais sacarose, mas tem produto, e esse produto não vai ficar acumulando ali. Por que não vai ficar acumulando? Porque ele vai ter uma concentração, ele vai se criar e ser gerado e ter uma determinada concentração, e lá no meio líquido não tem, certo? Então, qual é o potencial? A diferença de concentração continua sendo potencial, só que agora é alta concentração dos produtos no sólido e baixa concentração no meio líquido. E isso vai gerar o que a gente chama de contradifusão equimolecular, ou seja, conforme o reagente vai entrando na bolinha para reagir, o produto vai saindo da bolinha, tá? Para equilibrar essas concentrações, tá? Então, num processo, por exemplo, de reação heterogênea, isso acontece direto, tá? E isso é o que garante a reação acontecendo, ok? Só que aí tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? O detalhe é que, quando a gente tem um sólido e um líquido, se vocês lembrarem lá de fenômeno de transporte 1, esse líquido ele não vai estar parado, né? Vamos supor, esse reator que tem as bolinhas de enzima imobilizada, o fluido está em movimento, né? Vamos supor que seja um CSTR com as bolinhas lá dentro. Ele está em movimento. E sempre que eu tenho movimento de um líquido ao redor de um sólido, se a gente lembrar lá de FT1, a gente tem o quê? Tem uma camada limite, né? O que é essa camada limite? É uma camada em que, por aquela questão de
de princípio da aderência, né, o líquido que está em contato com a superfície do sólido tem a mesma velocidade do sólido, ou seja, se o sólido está parado, a velocidade é nula. Né? Então, se o sólido está em movimento, a velocidade do sólido, só que o fluido ao redor ele está andando com uma velocidade muito maior. Né? Então, o que acontece? Próximo ao sólido, na superfície ele é zero, e até uma determinada região, que a gente diz que é a espessura da camada limite, existe um gradiente de velocidades, tá? Porque se cria esse gradiente, né, devido a esse princípio, né, devido à viscosidade do fluido. Então, digamos, a própria espessura dessa camada limite, né, o que vai acontecer nessa camada limite? Lá fora da camada limite, eu tenho, por exemplo, turbulência, tenho uma região bem homogênea, né, tenho concentrações homogêneas, temperaturas homogêneas. Dentro da camada limite, eu tenho camadas com diferentes velocidades, diferentes temperaturas, então por isso que a gente tem a camada limite fluidodinâmica e a camada limite térmica, né? A gente também vai ter uma camada limite de concentração, por quê? Essa camada, né, ao redor do sólido, além de ter uma diferença, né, digamos, de velocidades por lâmina, é como se fosse uma série de cartas de baralho, uma em cima da outra. Imaginem lâminas de camadas de fluido. Essas lâminas de camada de fluido, o que vai acontecendo? Ela está estagnada, então, meio que estagnada ao redor do sólido. Então, ela vai criar uma difusão da camada limite para dentro, tá? Fora da camada limite, a convecção, ou seja, a mistura do fluido é tão grande que garante que a concentração desse fluido é a mesma, vamos supor, a concentração de sacarose é exatamente a mesma em todos os pontos dentro do tanque. Mas, próximo à superfície do sólido, então imaginem que eu tenho uma bolinha e ao redor dessa bolinha a concentração não é a mesma, tá? A gente vai ter camadas em relação da superfície do sólido para fora com diferentes concentrações. Então, por que isso acontece? Porque aqui fora está bem misturado, né, convecção. Na camada limite, eu tenho uma camada limite que tem lâminas, né, com diferentes velocidades, né, então ela vai também causar um perfil de concentrações, e isso acontece por difusão. Então, digamos assim, que dentro da camada limite, a gente tem aqui, ó, na superfície da camada limite, a concentração é a mesma concentração muito longe da camada limite. Se vocês lembrarem, quando a gente trabalhou isso aqui em relação a calor, em temperaturas, né, a gente chamava de T infinito, ou seja, temperatura na região da camada limite, ou seja, fora da camada limite, em que não tem mais interferência da parede, né? Em concentração é a mesma coisa. Então, digamos assim, no total da espessura, né, no final da camada limite do sólido para fora, a gente tem uma concentração que é a mesma concentração do meio reacional. Só que desse ponto para dentro, ela vai reduzindo essa concentração. Por quê? Porque o fluido vai criando, digamos assim, a difusão vai acontecendo, né? O ar vai entrando, né, a sacarose, por exemplo, está entrando nessa camada limite e chega numa determinada concentração CAI e que se mantém, porque essa concentração vai ser mais baixa, né? Porque ela precisa atravessar essa camada. E o que mantém esse perfil nesse formato que não deixa ele equilibrar? Que lá dentro da bolinha ou na superfície da bolinha, né? Então, vamos supor, eu comentei de enzima imobilizada com a enzima dentro do gel, né? Mas eu poderia ter, por exemplo, a enzima imobilizada na superfície de um material cerâmico ou de um vidro. Então, nesse caso, a enzima não está dentro da massa do sólido, ele está na superfície do sólido, né? Então, imaginem um vidro que está depositado a enzima na superfície desse vidro, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer, só que a diferença é que quando chega na superfície, ele vai encontrar enzima e vai reagir também. Então, a concentração ali seria virtualmente zero, né? Por quê? Porque ele chega e reage, ele chega e reage. Então, no ponto, né, da superfície, a concentração seria zero. Se a massa da enzima está dentro da massa do sólido, então aí eu tenho esse processo cumulativo, né? Primeiro vai acontecer a difusão dentro da camada limite, tá? Do filme do líquido, e depois daquela superfície para dentro, eu vou ter outro perfil de concentrações, tá? E aí, como é que a gente calcula, né, essa quantidade de substância que está fluindo, né? Quanto que está passando, por exemplo, quanto que está entrando de sacarose no meu sólido?
Então, o cálculo vai ser pela taxa de difusão, né? Então, o NA vai ser o KL, que é uma constante de difusividade, que considera o quê? O DAB, que seria a difusividade da sacarose na água, tá? Com as condições dividido pela distância, que seria o quê? A espessura da camada limite, tá? Vezes a área, né? A área do sólido, vezes a diferença de concentração entre quem? A concentração do meio reacional e a concentração na superfície, tá? Então, essa é a taxa de difusão que vai fazer com que a substância flua para dentro do meu sólido ou até a superfície do meu sólido, tá? Então, em que situações a gente tem isso dentro da engenharia de bioprocessos? Nas reações heterogêneas em que eu tenho enzimas imobilizadas ou células imobilizadas, né? E essa imobilização, ela pode ser somente até a superfície, que seria no caso, né, de material cerâmico, material polimérico, em que tu tenha uma adesão da tua enzima, ou um biofilme, né? Um exemplo disso também são os biofilmes de tratamento de efluentes, por exemplo. Tu pode ter pedrinhas de rio, em que criou um biofilme, tu cria um filme de bactérias e de algas naquela superfície da pedrinha, e aquilo ali é um sólido com células imobilizadas, tá? Então, isso vai funcionar dessa maneira, né? O que vai fazer com que o substrato flua até aquele ponto ali para reagir, né? Até a célula para reagir, vai ser essa diferença de concentrações entre essa superfície e o meio reacional, tá? E essas questões de quê? De difusividade, eu dependo da difusividade, por exemplo, do meu substrato, que pode ser, vamos supor, a sacarose, pode ser qualquer outro substrato, a matéria orgânica de um efluente, né? A matéria orgânica vai ter que fluir por difusão para próximo dessas células para chegar na célula e reagir. E aí os produtos da reação têm que sair também, né? E isso tudo acontece automaticamente por diferenças de concentração. Então, esses efeitos, né, de difusão, eles acontecem naturalmente. Tá? E aí a gente consegue entender, né, e perceber que quando a gente estudou FT1 também, né, a camada fluidodinâmica, ela dependia, a espessura dela depende da velocidade do fluido. Se eu tiver um fluido muito lento, viscoando lentamente, a espessura da camada limite é larga, tá? E aí o efeito é bem pronunciado. E se a gente tiver um escoamento mais rápido, ao aumentar a velocidade, a espessura da camada limite diminui. Então, eu consigo perceber que se eu quiser uma concentração alta do meu reagente chegando no meu substrato, na minha enzima ou na minha célula, eu preciso reduzir essa camada limite. E como que eu reduzo a camada limite? Aumentando a velocidade, aumentando o número de Reynolds, né? Então, para vocês entenderem, né, o quanto o entendimento do fenômeno de camada limite, mecânica dos fluidos, interfere na eficiência dos processos relativos a bioreatores, né? Então, tanto para enzimas quanto para células, por exemplo, estando mobilizadas, né? Então, é um entendimento bem importante, tá? Então, se eu tiver apenas a reação, né, na superfície, né, eu vou ter essa condição aqui, e aí no equilíbrio, né, eu tenho uma concentração no sólido em equilíbrio com o meio líquido, tá? E se essa reação aqui se isso aqui estiver acontecendo uma reação, esse C aí vai ser zero, porque conforme ele chega na superfície, ele é consumido. Mas, se ele for interno, aí eu vou ter outro perfil de concentração, porque o substrato, quando chega na superfície do sólido, por exemplo, a sacarose chegou na superfície da agarose, né, da bolinha de gel, ele ainda tem que migrar por dentro da bolinha de gel. Então, ele vai ter que difundir a sacarose por dentro do meio sólido agarose. Então, eu preciso analisar o quê? A difusividade da agarose, aliás, desculpa, da sacarose na agarose, né? Então, qual que é a difusividade do meu substrato dentro do meu meio sólido? Para saber com que taxa essa sacarose vai estar entrando, tá? E aí tem situações em que a gente vai perceber o seguinte: se tu tem um meio de reação homogêneo, tá? O que acontece? Tu vai ter todos os pontos do meio tem enzima e tem substrato. E a enzima e substrato acontecendo o encontro, eles vão reagir. Só que esse encontro, ele se dá aleatoriamente em todos os pontos do fluido, porque eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho um material bem misturado, né? E
situação da reação heterogênea, não, é só na superfície do sólido, ou seja, só do sólido para dentro ou na superfície do sólido. Então, no caso da reação homogênea, a difusão não afeta em nada. Por quê? Porque é muito pequeno o efeito, ou seja, como está tudo bem misturado, naquela molécula que, vamos supor, aquela molécula de enzima que reagiu com o substrato que quebrou a sacarose, na volta daquela molécula tem pouca sacarose, mas aqui na volta está cheio de sacarose, então ela vai chegar perto e vai reagir outra, tá? Assim como naquela molécula produziu o produto, né? E vai ter que difundir para fora, mas ao redor dela está cheio, né? E tem muita facilidade de movimento porque a difusividade é alta, difusividade no líquido é alta. Mas quando a gente está reagindo a sacarose dentro do sólido, né? Digamos assim, a taxa, o que eu quis dizer é o seguinte: na reação homogênea, a difusão não atrasa a reação só depende do K, ou seja, as substâncias estão ali na volta, é muito rápido, muito fácil as moléculas chegarem na enzima. Então, a sacarose chegar na enzima é muito rápido, muito fácil, então ela não atrasa a reação. E a velocidade da reação só depende do quê? Depende do que a gente já conhece, concentração e temperatura. A concentração já está dando uma nivelada nesse sentido de com que facilidade a enzima encontra o meu substrato, tá? Mas na reação heterogênea, geralmente a reação da enzima ela é muito mais rápida do que a velocidade com que a difusão, né, o substrato chega até a enzima por difusão. Então, normalmente, o que vai acontecer é que a difusão da reação heterogênea vai causar um atraso na reação. E aí a velocidade de reação não depende mais apenas dos parâmetros cinéticos, ela vai depender também da taxa de difusão, porque ela vai estar sendo limitada pela difusão, tá? Ou seja, se eu tiver uma taxa de reação, por exemplo, de 1 mol por litro segundo num reator homogêneo, num reator heterogêneo, eu posso ter isso pela metade. De vez de reagir nas mesmas condições de temperatura, concentração, tudo igual. Só que ao invés de reagir 1 mol por litro segundo, eu vou estar reagindo 0,5 mol por litro segundo. Por quê? Porque a velocidade com que ele reage na molécula ela é muito mais rápida do que a velocidade com que a nova molécula de substrato chega na enzima. Vai ter um atraso relativo a essa movimentação, né, esse processo de difusão, tá? Então, as reações heterogêneas, elas vão ser sempre atrasadas, né, em relação a isso, a não ser que a difusividade seja muito alta, ou seja, rapidamente esse substrato se movimenta dentro do líquido, rapidamente ele se movimenta dentro do sólido e não chega a limitar a reação, tá? Então, isso vocês aprendem lá quando chegar em bioreatores, vocês vão aprender a calcular isso. O quanto uma difusão afeta, né, uma reação heterogênea, o quanto ela é afetada pela difusividade, né, pelos processos difusivos, tá? E aí vocês vão ver uma efetividade que vai te dizer, olha, vamos supor, se tiver o processo tem uma efetividade de 0,9, significa que a velocidade da reação heterogênea, ela é 90% da velocidade de reação homogênea. Então, teve uma perda de 10%, né? Se a gente tiver uma efetividade de 0,5, significa que, devido ao processo difusivo da reação, ela perdeu 50% de velocidade devido ao processo difusivo, né, comparado com a reação homogênea, tá? Então, em bioprocessos, isso é bem importante, certo? Para essas questões de reação heterogênea entre enzimas, né, imobilizadas ou também células imobilizadas, para conseguir, então, esse processo, né? A gente tem que avaliar, vai precisar conhecer a difusão, vai precisar usar a difusão para fazer os balanços, tá? Então, isso a gente estava falando agora era o quê? Movimento de uma substância superfície ou para dentro de um sólido. Uma outra... A internet travou um pouco. Travou um pouquinho? Tá. Tá melhor agora? Voltou? Sim. Tá. Então, assim, a outra situação, tá? Então, essa situação é uma substância se movimentando dentro de um líquido e se transferindo para dentro de um sólido, tá? A outra situação possível em bioprocessos é a gente ter a transferência de uma fase gasosa para uma fase líquida. Aonde que isso acontece? Por exemplo,
num processo de transferência de oxigênio, né? Como é que eu vou fornecer oxigênio para as minhas células que estão dentro do reator, né? Então, eu vou ter que fazer a aeração, ou natural, né, a aeração pela própria superfície, ou então uma aeração forçada. Então, como é que vai funcionar? O oxigênio, e não só a movimentação do oxigênio para dentro do líquido, mas também a movimentação, por exemplo, do CO2 e do metano para fora do líquido, né? Então, se a gente tem uma reação aeróbica, a gente vai estar, nosso processo vai estar entrando oxigênio, né? Então, até chegar nas nossas células, produzindo, então, por exemplo, CO2, e o CO2 vai ter que migrar para fora, né? A mesma coisa para uma reação anaeróbica, né? A gente vai ter lá por exemplo, a movimentação da amônia, do material de base, chegando até o micro-organismo, e o micro-organismo fazendo a reação, e os produtos da reação, por exemplo, o metano saindo, né, do líquido, tá? Então, seria um processo gás-líquido, certo? Então, esse processo também se dá por diferença de concentração, mas em relação à concentração de equilíbrio, porque, vamos supor, a concentração do oxigênio no ar, em equilíbrio com a água, não é a mesma, né? Então, a quantidade de mol por litro, por exemplo, de oxigênio no ar, não é a mesma quantidade de oxigênio em mol por litro que está na água, mas existe uma relação de equilíbrio, tá? E essa relação de equilíbrio, ela vai estar com esse degrau que está mostrado ali, certo? Então, aqui, ó, na fase gás, eu tenho essa concentração de oxigênio, por exemplo, tá? Na fase líquida, eu tenho essa concentração de oxigênio. E quando eles estão em equilíbrio, essas concentrações aqui, ó, desse degrau, é as que estão em equilíbrio, ou seja, se eu deixar um recipiente, por exemplo, com ar e água em equilíbrio termodinâmico, as concentrações vão chegar nesses níveis, tá? Vai se transferir oxigênio para a água até chegar nesse CaL inicial ali, né? E no CaG, concentração do oxigênio no gás, certo? Em equilíbrio as duas fases, tá? Então, isso vai acontecer nos processos de aeração, e a gente já vai ver como que isso tudo se junta, né? Então, a outra situação seria também transferência entre líquido e líquido, tá? Então, assim, tanto a transferência de gás líquido, quanto a sólido líquido, quanto a líquido líquido, além dessa aplicação que eu estava falando de bioreatores, tem as aplicações nas operações unitárias. Então, por exemplo, quando eu tenho uma operação de adsorção, a adsorção é quando um gás adsorve, ou seja, ele vai para a superfície do sólido e fica preso ali, né? Com uma concentração de equilíbrio. Um processo de absorção, por exemplo, né? Se eu tiver um processo de absorção entre um gás e um líquido, uma determinada substância, a substância vai migrar de uma fase para outra até atingir condições de equilíbrio, tá? Tanto no líquido líquido quanto no gás líquido, tá? Então, isso vai acontecer, ok? Então, como que isso fica, digamos assim, né, em situações de bioreatores, tá? Onde é que eu tenho essa lógica? Bom, só para comparar também outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Aquilo que eu falei das concentrações de equilíbrio que tem entre um gás e um líquido, que é tal concentração no gás vai estar com tal concentração no líquido em equilíbrio, isso também acontece nas duas fases líquidas. Então, se eu tiver duas fases líquidas imissíveis e uma determinada substância, ela vai se difundir de uma para outra até alcançar um estado de equilíbrio que não é a mesma concentração, é as concentrações de equilíbrio na saturação. Então, isso vai fazer com que exista uma migração até que esse degrau fique nesse tamanho que está aqui, ó, que é a concentração da substância na fase líquida em equilíbrio com a concentração na fase gás em equilíbrio. Então, isso é importante, porque a gente usa esse artifício, por exemplo, para os processos de extração líquido-líquido, né? Então, quando a gente faz um processo de extração líquido-líquido, a gente faz isso. A gente tem, por exemplo, um soluto que está solúvel numa fase e a gente quer transferir para outra fase, para outro líquido. Então, a gente bota os dois em contato e vai ocorrer a difusão de uma fase para outra até o equilíbrio, né? Então, isso vai se dar em processo com uma determinada característica de concentração em cada um, tá? Então, tanto para operações unitárias quanto para bioreatores vai ser aplicável,
tá? Então, no caso de concentração, por exemplo, do líquido, quanto maior for a concentração num líquido, vai ser maior no outro, mas vai ter um ponto, né, em que tu consegue acumular mais numa do que da outra. E isso vai nos dar uma condição favorável para o processo, por exemplo, de extração, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um solvente que tem uma concentração de equilíbrio muito maior do que o outro, é esse solvente que eu tenho que usar para extrair aquele produto de interesse, né? Por quê? Porque ele, com facilidade, ele vai se difundir para aquele que tem maior potencial, né? Maior potencial de solução, tá? Então, um exemplo bem interessante de como que isso tudo se junta, tá? São situações, por exemplo, de transferências que acontecem dentro do bioreator, né? Para a gente enxergar isso. Então, por exemplo, o oxigênio, né? O consumo de oxigênio pelas células, tá? Então, se eu tenho dentro de um bioreator uma reação acontecendo lá com células vivas, né? Aeróbicas, o que vai acontecer? No reator, eu tenho meio líquido que tem uma concentração de oxigênio, tá? E eu tenho células. Aí o oxigênio que está no meio líquido vai migrar para dentro da célula, certo? Lá dentro da célula vai acontecer uma reação que vai ser a respiração celular, que vai consumir esse oxigênio e produzir CO2. Aí o oxigênio não existe mais, e por isso o oxigênio vai continuar entrando na célula, e o CO2, que não acumula, vai para fora. Aí, se a gente não tivesse nenhuma forma de manutenção desse oxigênio, o que ia acontecer? A concentração do oxigênio vai, como ele está sendo consumido, né, dentro da célula, e está sempre, digamos assim, a própria diferença de concentração, está sempre enviando oxigênio para dentro da célula, a concentração do oxigênio no meio ia cair até zerar. E a concentração do CO2 no líquido ia subir até saturar, até ficar alta, né? Mas a gente não tem isso por quê? Porque a gente faz aeração, né? Então a gente tem que suprir oxigênio para a reação na mesma taxa com que a reação está consumindo ele. Senão a gente vai ter uma queda de oxigênio até zero. Então, se está sendo consumida, por exemplo, 2 miligramas por litro hora de oxigênio, eu tenho que fornecer para esse líquido a mesma quantidade, 2 miligramas por litro hora de oxigênio adicionados por difusão, tá? E a aeração, ela pode acontecer de duas formas. Existe a aeração natural, por exemplo, uma reação aeróbica de laboratório feita no Erlenmeyer. O que a gente faz, né? A gente não vai ficar borbulhando oxigênio, não necessariamente. Tu até pode borbulhar, mas muitas vezes não é necessário, tá? Por quê? Porque a gente vai só deixar o Erlenmeyer, né, com uma gazezinha no bocal para não entrar poeira, sujeira, mas o oxigênio, o ar consegue entrar. A gente não vai isolar, né? E aí, a superfície do ar em contato com o líquido vai ser responsável pelo processo, tá? Por quê? Porque existe uma concentração de equilíbrio de oxigênio no líquido, que é o que acontece, por exemplo, dentro de uma lagoa de estabilização de efluentes. E não só numa lagoa de efluentes, em qualquer meio líquido, né? Então, se eu tiver, por exemplo, um rio, um lago, né, no próprio oceano, isso está sempre acontecendo, tá? Então, o oxigênio atmosférico, ele vai ter uma determinada concentração. Quanto que é? O oxigênio atmosférico tem a pressão parcial, né, vai ser de acordo com os 21% de oxigênio que tem no ar. Ok. E numa água, a uma determinada temperatura, a concentração de oxigênio em equilíbrio dessa água tem uma concentração de saturação, que, se eu não me engano, é em torno de 8 miligramas por litro a 25 graus, né, numa condição de água pura, tá? Claro que se essa água não for água, for uma solução de sacarose, a concentração de equilíbrio já não é a mesma do oxigênio na água pura, tem interferência, tá? Então, a gente precisa saber qual é a concentração de equilíbrio de uma determinada solução que tu está usando. Ok. Aí, o que vai acontecer? Se eu deixar esse laguinho, se esse laguinho não tivesse peixe, não tem alga, não tem bactéria, não tem nada, vai existir, então, um equilíbrio e o oxigênio vai entrar e toda aquela coluna de líquido vai estar em condições de saturação. Se eu medir a concentração de oxigênio em qualquer ponto, vai ser aquela concentração da saturação. Pois bem, se eu tiver alguma coisa ali dentro consumindo oxigênio, por exemplo, se eu tiver algas, né, algas não, mas se eu tiver bactérias aeróbicas, né, o que vai acontecer? O oxigênio que entrou vai ser consumido pelas bactérias, e aí vai liberar CO2. E aí, como a concentração baixou
em relação àquela concentração de equilíbrio, a própria superfície do lago vai ter aeração, vai passar o oxigênio atmosférico para o lago, e aí vai fazer a aeração natural. Isso acontece em qualquer rio. E o CO2 que está dentro, que foi liberado pela bactéria dentro do lago, né, dentro da água, vai estar a mais do que a concentração atmosférica em equilíbrio e ele vai liberar, tá? Então, o que acontece é uma troca gasosa por difusão na superfície, tá? E aí, o que acontece é que, conforme a gente vai indo para o fundo, quanto maior quantidade dessa... Como essa aeração só acontece de superfície, quanto mais para o fundo do lago, obviamente, é mais difícil do oxigênio chegar lá. Por quê? Conforme ele vai entrando, ele está sendo consumido, então ele não consegue chegar lá no fundo, né? Então, existe uma camada que tu consegue garantir naturalmente uma aeração natural, e a partir de um determinado ponto, o consumo é tão maior do que o que está entrando que consegue zerar o oxigênio. Então, normalmente, a gente tem uma determinada zona em que chama-se zona facultativa, em que o oxigênio é muito escasso, tá? E aí as bactérias têm um pouco de bactéria aeróbica, anaeróbica, aquelas que são facultativas, né? Que tanto trabalham com um ou com o outro. E lá para o fundo, né, no final, lá no fundo do lago, no caso da lagoa de tratamento, não tem mais oxigênio. Aí a gente só consegue ter bactérias anaeróbicas, tá? Por quê? Porque o oxigênio não conseguiu difundir até o fundo, tá? Então, normalmente, num sistema de lagoas de aeração, de lagoas naturais, né, de tratamento de efluentes, é 1,5 metro no máximo essa camada aeróbica. Por quê? Porque o oxigênio não consegue chegar mais fundo. E quanto mais concentração tu tiver de micro-organismos, mais difícil, porque a taxa de consumo é maior e a transferência de oxigênio é limitada pela área superficial do lago, né? E aí vai acabar zerando. Então, isso é o que acontece, né? Esse é o grande motivo porque ocorre a eutrofização no corpo hídrico, né? O que é isso? Vamos supor, se tu tem um efluente que despeja uma alta carga orgânica num rio, né? Pode ser esgoto, pode ser efluente frigorífico, o que for. Alta carga orgânica e nutrientes. Se eu tiver nutrientes, pior ainda, né? Então, alta carga orgânica, nutrientes, a explosão de crescimento de micro-organismos é tão grande que a taxa de consumo de oxigênio começa a ficar muito maior do que a taxa de aeração natural pela superfície do rio. E aí o que acontece? O oxigênio cai tanto que chega a praticamente zero, e aí todos os animais maiores, né, os peixes, por exemplo, ficam sem oxigênio, acabam morrendo sufocados, e dá aquela mortandade de peixe. Eutrofizou o corpo hídrico, não sobrevive mais nada, só tem alga naquilo ali, porque a alga só depende, né, precisa da luz solar. Então, por quê? Porque o oxigênio já era, né? Então, porque a taxa de consumo foi maior do que a taxa de difusão natural, tá? Bom, para resolver isso, o que a gente faz nos bioreatores, né? Por exemplo, um sistema de lodo ativado de efluentes também é um bioreator. A gente borbulha ar ali para dentro. Para quê? Para aumentar a taxa de transferência. Então, se eu tenho uma lagoa, por exemplo, que lá no fundo, naturalmente, ela seria anaeróbica, se eu borbulhar ar lá no fundo, ela vai ter contato com o ar, ela vai conseguir fazer a difusão do oxigênio para dentro do líquido, né? Então, a gente faz a aeração forçada, tá? Mas, assim, as bactérias vão consumir o ar que está dentro das bolhas? Não. Elas dependem de um processo difusivo, tá? Que é esse processo aqui que acontece. A bolha de ar tem oxigênio dentro. E aí, essa bolha de ar está envolta na água. Então, o oxigênio vai migrar, o oxigênio está na superfície da bolha, vai migrar para o meio líquido, tá? E na superfície da bolha vai ficar com concentração de oxigênio mais baixa, porque ele migrou. Então, como tem essa diferença de dentro da bolha para fora, o oxigênio vai migrar por dentro da bolha. Então, vai ser a migração do oxigênio no ar, né? Dentro da camada de ar da bolha. Aí ele migra para a superfície da superfície da bolha migra no meio líquido até chegar na superfície do sólido, que é a célula, né? Então, esse oxigênio vai ter esse caminho, ó. Migração, número 1 aqui, ó. Migração por convecção, né? E difusão dentro da camada de gás. Na camada de interface entre o gás e o líquido, que vai existir, então, essa camada limite, a gente vai ter um processo difusivo, que é o 3 aqui, né?
Para fora da camada limite vai ter o quê? Convecção, o líquido está bem agitado, né? Ele está bem misturado, então vai ter convecção com difusão até chegar na superfície da célula, tá? Na superfície da célula também tem uma camada limite líquida, onde dentro da camada limite o oxigênio vai difundir até chegar na superfície da célula. Quando ele chega na superfície da célula, ele ainda tem que migrar por difusão para dentro da célula até chegar no sítio reativo lá da reação do oxigênio, tá? Então, isso daqui vai acontecer. E se a gente tiver um agregado de células, pior ainda, porque para chegar numa determinada célula que está lá no centro, ele tem que migrar por todo agregado, tá? Todo floco de células. Ok? Então, aqui está dando um exemplo de um agregado de células, né? Então, essa bolinha maior seria várias células juntas, né? Um tecido composto de várias células. Então, ele vai ter que migrar por dentro dessas várias células, depois migrar para dentro da célula e reagir. E aqui, no caso de células livres, né? Células isoladas, imaginem que elas estão, né, não formam agregados, vai acontecer a mesma coisa, a única diferença é que vai ter a vantagem de não precisar migrar, de não precisar difundir por dentro do agregado, ela vai difundir direto na parede da célula, tá? Então, esse processo, ele vai ser importante no sistema de aeração, né? Porque a gente precisa garantir que o oxigênio vai estar disponível na concentração adequada, né? E isso só vai ser possível devido ao processo de difusão, e que a gente sabe que o processo de difusão, então, agora, né? Ele tem um efeito difusivo, que é com que facilidade o oxigênio migra dentro de uma solução de sacarose, né? Será que é mais fácil o oxigênio se movimentar por dentro de uma solução de água pura ou por dentro de uma solução de sacarose? E quanto maior a concentração de sacarose, será que não vai atrasar mais, vai ser mais lenta essa migração do oxigênio, né? A concentração de equilíbrio, será que não vai ser mais baixa? Então, isso são parâmetros que vão ser importantes, né, para que a gente possa determinar a reação, né, para que a reação aconteça dentro do bioreator, tá? Então, a gente viu que tem esse processo difusivo e tem também a parte convectiva, e que a parte convectiva, logicamente, quanto mais estreita essa camada limite, mais fácil de atravessar, mais rápido o processo. Então, como que eu consigo diminuir a espessura da camada limite? Aumentando velocidade, aumentando o número de Reynolds, né? Então, eu consigo, por exemplo, existem, depois, claro, em bioreatores vocês vão trabalhar isso, mas para vocês terem uma ideia, dependendo das condições de escoamento, a gente consegue trabalhar num reator heterogêneo, ou seja, com células imobilizadas, com a mesma taxa de reação do que se elas estivessem livres, mas depende disso. Depende de consiga, através de mexer nas condições de camada limite, velocidade, eu consiga eliminar esse problema, tá? Claro que a difusão do meu oxigênio, por exemplo, por dentro de um agregado de células já vai ser mais difícil, não tem como mexer muito, porque a facilidade com que uma substância, né, se movimenta dentro da outra, e isso é uma propriedade, né? Tá? Então, essa é uma aplicação extremamente importante. Vai depender também do consumo de energia, né, que essa... Exatamente. Vai ter, né, até chegar lá. Exatamente, a gente vai ter assim, ó, imagina, quanto maior a taxa de respiração celular, mais rápido esse oxigênio é consumido, certo? E se esse oxigênio não está entrando na mesma velocidade com que o oxigênio está consumindo, ele pode chegar num estágio de ser crítico à concentração para a célula, tá? E aí acaba que existe para cada tipo de célula uma concentração mínima crítica que o oxigênio pode ter no meio líquido, que abaixo daquilo a célula, embora tenha oxigênio, ela não chega na velocidade que precisa e a célula acaba morrendo. Então, tu tem as concentrações críticas e que isso sim está relacionado ao metabolismo, né? Está relacionado com a quantidade de energia, né? Com a taxa de respiração celular, a velocidade com que o micro-organismo utiliza esse oxigênio, tá? E, obviamente, tudo depende de temperatura, né? Tanto a difusividade quanto a taxa de consumo, tudo isso depende de temperatura, tá? Bom, então, se a gente está vendo esse processo, né? Imaginem, por exemplo, que a enzima imobilizada é a mesma coisa, né? Então, se eu tiver situações ali, né, de convecção e difusão dentro da camada limite, dentro do sólido, né, a substância se movimentando, tudo isso é uma situação bastante comum, tá, dentro da parte de bioreatores e de todas as operações unitárias que vocês têm na parte de operações 2,
que está relacionada à absorção, né, a parte de destilação, de absorção, extração líquido-líquido, extração sólido-líquido, né. Então, imaginem uma extração sólido-líquido, né, por exemplo, pega uma bolinha de soja, eu quero extrair o óleo de soja, né. O solvente líquido hexano está livre, né, ao meio. Aí o hexano tem que entrar para dentro da bolinha por difusão, dentro da bolinha ele vai solubilizar o óleo, e aí ele vai sair com o óleo solubilizado, né? Então, olhem como o processo acontece mesmo, é tudo por difusão. Por quê? Porque dentro da matriz sólida do soja tem alta concentração de óleo e fora tem baixa. Mas, se esse óleo chegou lá, extraiu, e do lado de fora o hexano tem uma determinada concentração de óleo em equilíbrio com óleo dentro da bolinha, o processo para. Então, tu tem que fazer o quê? Colocar novo hexano limpo, sem óleo, para que ele continue fazendo esse processo de extração, né? Então, a gente consegue entender, né, a questão de saturação do óleo, a questão de saturação das condições, por exemplo, de saturação da água de uma absorção, simplesmente pelo fato de que, se não houver diferença de concentração de equilíbrio, né, se não tem potencial para a difusão acontecer, ela encerra o processo, é que nem transferência de calor. Transferência de calor equilibrou a temperatura, o calor para, né? Transferência de massa equilibrou a temperatura, o processo para. A diferença é que a transferência de calor, a temperatura seria a mesma nos dois sólidos, né? Nos dois líquidos sólidos, ou que seja. No caso da massa, não é a mesma, mas é uma situação que pode ter um degrau, ou seja, pode ter uma diferença, mas essa diferença é determinada. Então, se tiver assim, e o padrão é isso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai transferir massa até que fique no padrão, e aí ele para, né? Então, não é a mesma concentração, mas é num degrau, e ele vai até esse degrau e para, tá? Então, essas são a questão mais importante, né, que eu queria deixar claro para vocês, porque isso aqui vai ajudar vocês, principalmente para iniciar bioreatores, né, para vocês pegarem. Por que bioreatores? Porque a gente trabalha na engenharia das reações com as reações homogêneas, né? Então, a gente não fala em difusão dentro da questão da engenharia das reações. A gente trabalha reações heterogêneas dentro da disciplina de bioreatores. Por quê? Porque é ali que a gente vai falar sobre enzima imobilizada, sobre célula imobilizada, né? Sobre líquido sólido, vai falar sobre aeração, vai falar sobre todo esse movimento, né? De o quanto um agitador. Então, como a gente estava falando agora, né, estava explicando para vocês, olha, conforme a velocidade do fluido, o número de Reynolds, a camada limite diminui, isso auxilia no processo, melhora a aeração, porque reduz a camada limite ali que o oxigênio tem que atravessar. Bom, então, vocês já conseguem pensar assim, né, então a agitação do meu reator interfere na minha taxa de aeração? Sim, tá? Então, quando vocês estão lá em bioreatores, vocês forem ver a aeração e a agitação, vocês vão ter tudo a ver com isso aqui. Tá? Então, essa parte de fenômeno de transporte 2, que é transferência de massa, ela é base extremamente importante para os fundamentos dessas questões de aeração, agitação, reação heterogênea e operações unitárias. Tá? Então, por isso que eu queria deixar bem claro para vocês, de forma que vocês consigam enxergar, né, esse conteúdo onde vocês vão aplicar, e entender para quando a gente chegar lá em operações, quando a gente chegar lá em bioreatores, vocês estarem tranquilos com relação a isso, né? Vocês já estão entendendo, baseado em todo esse processo, né, de potencial de concentração, de difusividade. O que é difusividade? Por exemplo, né, a difusividade do oxigênio na bolha de gás é uma, a difusividade do oxigênio no líquido é outra. Se esse líquido é água, é uma. Se eu tiver o líquido é solução de sacarose, a difusividade é outra. Se eu tiver uma célula, por exemplo, um agregado de células, a difusividade do oxigênio nesse agregado é uma. Se eu tiver, por exemplo, células imobilizadas em gel de agarose, aí eu tenho que saber qual é a difusividade do oxigênio na agarose. Se essa bolinha de gel, ela é, por exemplo, esqueci o outro lá, como é que é? Agarose e tem um outro material lá também que se usa, né? Que agora eu esqueci o nome, que é um outro tipo de gel. Também vocês vão ter que verificar qual é a difusividade do oxigênio naquele material, tá? Então, é tudo muito específico, vocês vão entender que cada etapa de difusão, né, tem um processo acontecendo diferente, mas a base deles, que é por diferença de concentração, que tem uma facilidade ou não, né, de movimento de uma substância na outra, é tranquilo, tá?
Certo? Então, aqui, ó, só para dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente tem reação acontecendo, tá? Então, como que a gente vai envolver essa questão da difusão dentro dos processos, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui a parte de um balanço de massa num reator heterogêneo, tá? Por quê? Porque é um exemplo de onde entra a difusividade no cálculo, né? Então, a difusividade vai entrar dentro do balanço de massa. De que maneira? Se a gente tem, por exemplo, aquilo que eu estava explicando para vocês, eu tenho uma bolinha de gel, a sacarose tem que entrar na bolinha de gel para reagir lá dentro, né? Então, se eu fizer um balanço de massa nessa bolinha, que é isso aqui, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que a superfície do meu volume de controle, né? Ou seja, a minha fronteira é a casca da bolinha, tá? E essa casca de bolinha eu posso analisar dali para dentro, né? Eu posso pensar que é como se fossem como se fosse uma bolinha dentro da outra, são camadinhas desse sólido, né? E aí, se eu pegar uma pequena camadinha, uma casquinha dentro desse sólido, como se fosse uma casquinha de ovo lá dentro, eu posso fazer o balanço de massa do que está entrando na casquinha e o que está saindo na casquinha, tá? Lembrando que dentro dessa casquinha, eu posso ter, por exemplo, enzimas paradas ali dentro, imobilizadas, e que vai acontecer reação, né? Então, é o seguinte, a massa que entra na casquinha tem que ser igual à massa que sai da casquinha, mais aquilo que foi gerado dentro da casquinha por reação, ou menos aquilo que foi consumido dentro da casquinha por reação. Então, esse balanço tem que ser igual ao acúmulo, tá? Se não houver acúmulo, o que significa? Não vai ficar, por exemplo, a sacarose está andando por dentro do gel, mas ela não vai ficar parada em lugar nenhum. Então, não tem acúmulo. Se não tem acúmulo, o que vai acontecer? Se meu balanço, eu corto esse termo aqui, né? Ok. Aí o que acontece? Se eu estou pensando na sacarose, e a minha sacarose é substrato, e ela vai reagir com uma enzima que está parada ali, eu não tenho geração de sacarose, eu tenho consumo de sacarose. Então, eu cortei o termo de acúmulo, vou cortar o termo de geração. Então, o que eu fico? A sacarose que entra na bolinha, tá? Menos a sacarose que sai da bolinha, vai ser igual a sacarose que foi consumida nessa casquinha, tá? Então, a casquinha vai ter o que entrou menos o que saiu, vai ser igual àquilo que foi consumido. Se entrou 10, por exemplo, entrou 10 micromol de sacarose na casquinha e saiu 9 micromol, eu tive lá dentro o consumo de 1 micromol de sacarose, tá? Então, esse é o balanço. Aí, como que a gente vai pensar, mas como assim o que entrou na casquinha, o que saiu da casquinha? Aí entra a difusão, tá? Então, aqui, ó. Por exemplo, qual é a massa que está entrando na casquinha? Né? A massa que está entrando na casquinha, ela está entrando por quê? Por causa da difusão. Né? Então, a difusividade vai estar explicando esse termo do balanço de massa, que é o Na. Quanto que está entrando? Está entrando o DAE vezes a diferença de concentração, só que daí, claro, a gente está trabalhando numa casquinha muito fininha, por isso a gente trabalha com diferencial, né? Então vai ser o DAE, diferença de concentração, dividido pela espessura, né? Então, quanto que ela tem que atravessar a espessura da casquinha, que é o DR, vezes a área de contato. Ela tem toda a área da casquinha, né? Qual é a área da casquinha? 4πr ao quadrado, que é a área de uma bolinha, tá? A área de superfície da bolinha. Então, onde que ela está entrando? Ela está entrando na posição R mais ΔR. Ela está entrando aqui, ó. O R é do centro para cá. Então, ela está entrando no R mais ΔR, que o ΔR é a espessura da bolinha, a espessura da casca, né? E aí, quanto que está saindo? O que está saindo também está saindo por difusão, tá? Então, ela está saindo DAE, diferença de concentração, né, entre um lado e outro da casquinha, dividido pela espessura da casquinha, que é o DR, vezes a área de contato. Só que a diferença é que aqui agora é em R. Quando R é R, não R mais ΔR, porque daí eu estou analisando para dentro, né? Eu sei que o fluxo de massa está vindo de fora da bolinha para dentro da bolinha, né? Então, a difusividade está entrando aqui, ó, né? Está aqui a nossa equação da massa, né? Então, qual que é a massa que entra na casquinha? Isso aqui, está entrando por difusão. Qual que é a massa que está saindo da casquinha? Isso aqui por difusão, né? Qual que é a massa gerada? Bom, se eu estou pensando em reagentes, né, a massa gerada é 0. Qual que é a massa consumida? A massa consumida vai ser o RA, que é a taxa de reação,
vezes o volume do ambiente em que reagiu, né? Que naquele caso ali, qual é o volume? É o volume da casca. Tá? O volume da casca vai ser 4πr ao quadrado de ΔR, tá? Então, vai ser isso aqui. Então, a taxa de reação que aconteceu ali, ou seja, quanto que consumiu taxa de reação vezes o volume do volume do reator, que nesse caso o reator é a casquinha, tá? Isso, então, é igual ao acúmulo, que é zero. Então, isso aqui, para vocês enxergarem, né, o que eu quis mostrar com isso aqui, é que a difusão, ela vai entrar nas nossas equações de balanço de massa, tá? Porque ela vai explicar o porquê que o movimento daquela substância está acontecendo, né? Por que a sacarose está entrando na bolinha? Por que a sacarose, por que o oxigênio está se movimentando no meio líquido, né? Então, isso daí vai fazer parte, né, digamos, do equacionamento que explica uma série de fenômenos nas operações unitárias e na parte, né, como está aqui, de reação heterogênea, tá? Ok? Bom, então, assim, pessoal, por hoje, tá? O que eu queria explicar para vocês era principalmente isso, tá? Que vocês entendessem, né, todos esses fenômenos que acontecem e tivessem de forma bem clara como e quando, para que vocês vão usar isso, né? Para quando chegar lá, vocês já estarem bem mais familiarizados, né? Porque às vezes, por que eu estou falando isso? Porque várias situações já aconteceram, eu vou dar aula de bioreatores, e aí eu vou falar em difusão, e o pessoal fica meio assim, né? Nem se lembra mais o que era difusão. Por quê? Porque viu difusão de uma forma como se fosse um conteúdo isolado, né? E aí, já esqueci, já nem lembro o que era, né? Mesma coisa em operações unitárias, né? Então, quando a gente vai falar lá de absorção, né? Vai falar de difusão, aí tu fala em concentrações de equilíbrio, o pessoal tinha dificuldade de entender o que era, por que a concentração não é a mesma, por que tem que ser tal, né? Por que a substância está se movimentando? Então, às vezes, era difícil do pessoal pegar esse gancho, né, entre o fenômeno de transporte, né, ou seja, o entendimento do fenômeno, o entendimento do que está acontecendo fisicamente, né, e a questão da aplicação, né. Então, o fenômeno de transporte é sempre base para aplicação. Então, tudo que vocês aprenderam em FT1, ele é base para aplicações em operações unitárias 1, por exemplo, né. Aqui também vocês viram a aplicação, né? Então, a parte de, por exemplo, fenômeno de transporte, eu entendo lá como é que funciona o escoamento laminar, o escoamento turbulento, né? Toda a questão de perdas de carga, o atrito, viscosidade. Por quê? Porque isso vocês vão usar em operações 1 para dimensionar bombas, para dimensionar ventiladores, para dimensionar equipamentos de filtração, equipamentos de sedimentação, centrífugas, tudo isso vai usar, né? E o fenômeno de transporte 2, toda a parte que vocês aprenderam de transferência de calor, vocês vão usar em operações 2, e também vão usar em bioreatores, porque digamos assim, bioreator vai usar o conhecimento também, porque vai precisar também das operações unitárias. Então, tudo que vocês aprenderam de condução e convecção, vocês vão aplicar, por exemplo, para dimensionar um trocador de calor. Para quê? Para esterilizar. Por exemplo, tu vai dimensionar um esterilizador que vem antes ali do bioreator, né? Tu tem que conhecer tudo de FT2, né? Toda a parte de condução, convecção, tem que saber calcular o coeficiente de convecção, tem que saber identificar lá, né? Fazer o fluxo de calor entre as camadas, né, de isolante, de sólido, né, se eu tiver um aço inox, um alumínio, o que for, tá? E a parte de transferência de massa, idem, né? Então, tudo que vocês forem trabalhar dentro de operações unitárias e dentro de bioreatores que tem relação, então, com esses movimentos, né, de massa ali, de movimento de elementos químicos, né, de substâncias, digamos assim, de moléculas acontecendo ali, né, usa, então, essa base do FT2, tá? E mais uma coisa que eu queria comentar com vocês e que eu tenho falado um pouco com todas as turmas, é que às vezes o pessoal se assusta muito, né? Primeiro, quando o pessoal entra no curso, existe uma dificuldade número 1. Qual é a dificuldade número 1? Às vezes o pessoal confunde um curso de engenharia de bioprocesso com biotecnologia com um curso puramente de biotecnologia, né? Primeira falha, tá? Por quê? Porque um curso de biotecnologia só foca na parte biotecnológica, muito mais na parte biológica.
E a engenharia é um curso para isso, para fazer assim, ó, digamos assim, o biotecnólogo, ele vai até a parte de desenvolver os produtos ali, o micro-organismo produz tal coisa. Ótimo, que bom. Como é que eu faço isso virar um produto no mercado? Como é que eu faço para determinar um bioreator, para fazer um processo inteiro, para pegar esse produto e virar produto no mercado, né? Não é só pesquisar, engavetar, e não, é para realmente executar. Então, essa é uma das dificuldades que eu tenho visto, né, e um pouco de entendimento, e que eu gosto sempre de deixar claro. Então, o pessoal, assim, às vezes chega em operações unitárias, e o pessoal que não gosta muito da matemática, que não gosta muito de cálculo, já, que horror, isso aqui eu não precisava nem ter. Mas não, se tu vai ser engenheiro, tu precisa sim, né, porque é isso aqui que dá habilitação para vocês. Porque senão, assim, ó, qual é a diferença, né, a grande diferença do biotecnólogo para o engenheiro de bioprocesso? Vocês têm um conhecimento muito mais abrangente. É aquela história assim, eu digo, até te falei para outra turma, né? Vocês podem dizer assim, sabe aquela história de eu faço o que tu faz, mas tu não faz o que eu faço? É bem isso. Ou seja, vocês entendem da parte biotecnológica, mas um biotecnólogo não entende da parte de engenharia. E é aí que vocês ganham mercado. É aí que vocês têm oportunidades, tá? De conseguir desenvolver mais, de conseguir um trabalho diferente, né? De conseguir fazer também não só trabalho, mas conseguir daqui a pouco realizar uma startup, realizar uma empresa a partir de um produto que vocês desenvolveram, porque vocês têm o conhecimento para isso, né? Tá, pessoal? Então, assim, o recado é esse, né? E por quê? Para que vocês, para tentar botar os pezinhos no chão e a gente enxergar, né, a importância dessas coisas e por que, né, por que a gente precisa, assim, trabalhar esse conteúdo, né? E ele é tão importante, né, toda essa parte, para depois vocês seguirem adiante no curso com uma boa base, né, para vocês terem mais facilidade em bioreatores, mais facilidade em operações unitárias, para serem bons engenheiros, né, porque esse é o título que vocês vão receber. Quem dá o registro para vocês não é o CRBio, quem dá o registro para vocês é o CREA, né, então vocês têm que ser realmente engenheiros, né, e ter esse conhecimento, tá? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Não, prof, muito boa a tua aula. Sabe, às vezes a gente fica assim pensando, mas tá, fenômenos de transporte é fundamental porque a gente consegue entender esse processo, mas que nem tu explicou assim, de uma maneira como parece que muita coisa já se encaixou, sabe, nos meus pensamentos, assim, achei muito bom. Muito bom, Célia, até isso que tu comenta, porque eu, às vezes, claro, a gente, aos poucos a gente vai percebendo essas coisas, né? Pela percepção da dificuldade, às vezes, que o pessoal tem nas outras disciplinas, eu consigo enxergar, às vezes, essa dificuldade de conexão, né? Que a gente está estudando uma coisa, mas às vezes não tem muito claro para que aquilo ali serve, né? Para que eu vou usar? E se tu não tem claro a utilidade, às vezes tu não grava tão bem, né? Tu não vai fixar tão bem o conteúdo, né? Digamos assim, a importância daquilo ali, certo? Sim, então tá, prof. Da minha parte era isso mesmo. Que beleza. Então tá, pessoal, então hoje... Você vai passar mais uma lista? Eu vou revisar a lista e eu vou ver se eu consigo botar alguns exercícios do Doran, que é um livro que a gente vai usar mais em bioreatores e em operações 2, que ele é bem específico de bioprocessos, tá? A vantagem do Doran sobre os outros livros é que é um livro de engenharia de bioprocessos. Então, ele tem casos bem práticos na área de bioprocessos que daí dá esse estalo de vocês, então é isso aqui que é importante. Então, vou ver se eu faço uma seleçãozinha, se eu consigo alguns exercícios que dê para vocês fazerem, né? Para colocar, para complementar aquela lista ali, tá? Só para vocês terem mais aplicações, ok? Para fazer bioreatores tem que ter operações unitárias, né? Bioreatores e operações, sim, se eu não me engano, tem pré-requisito, mas assim, ó... Tem microbiologia também, acho. Eu acho que eu não vou poder fazer essa disciplina. Bioreatores tem que ter engenharia das reações. Já te digo Eu aqui. não tenho. Não, engenharia de reações é primeiro, né? Primeiro vocês têm que fazer engenharia de reações para depois bioreatores, tá? Elas são sequenciais. Sim. Então eu não vou poder fazer essa disciplina aí. Certo. Vou postergar. Certo. Mais uma hora tu chega lá, com certeza. Mas vamos supor, operações 2 tu já consegue fazer. Operações 1, né? Porque eu não fiz a 2. Não fiz a 1.
Tá. Ah, tu não fez operações 1, tá. É que depende da unidade, eu por exemplo. tô com um ano atrasado aí. Eu tô Sim, terminando as disciplinas de quarto semestre. Sim, entendi. E daí Normalmente o pessoal não dá quebra de pré-requisito, depende, né? Eu, por exemplo, eu dou quebra de pré-requisito de operações 1 e 2, por quê? Porque eu vejo assim, se o aluno já fez FT1, ele tem condições de fazer operações 1 que é mais relacionado. E operações 2, eu sempre deixo o conteúdo que está mais relacionado a FT2. Então, eu consigo fazer, por exemplo, que os alunos cursem operações 1 e 2 junto, porque eu deixo as operações que são baseadas na mecânica dos fluidos em operações 1. E as operações que são baseadas na transferência de calor em massa na operações 2, entendeu? Então, eu sempre... isso depende de professor, né? De cada um, tá? Tá certo. Então, Tá beleza, certo. pessoal. Sim. Até mais, uma boa semana. Então tá, Tchau, a gente por hoje encerra então, mais curtinha a aula, tá bom? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau.